Nos vídeos anteriores, apresentei comentários sobre características e contradições do capitalismo na sua representação contemporânea. Em Revolução Indígena, foi apresentado a luta dos trabalhadores, no caso, trabalhadoras, por melhoria salarial, igualdade salarial. No filme, Segunda-feira ao Sol, é representado a vida de trabalhadores que perderam o emprego, tem uma solidariedade entre eles e vivem uma vida de desempregados, numa situação de desemprego estrutural. No vídeo que comentei com o dinheiro dos outros, representa a tensão, a disputa pela hegemonia entre o capital industrial e o capital financeiro. Neste vídeo quero comentar o filme O que Você Faria? É um método, título original em espanhol, baseado numa peça de teatro, produção de 2005, onde também revela uma característica e uma contradição do capitalismo provocado por estratégias do capital, que é fazer com que trabalhadores compitam entre eles por um bom emprego, por um emprego, e façam com que eles renunciem qualquer solidariedade, como foi mostrado nos filmes anteriores, Revolução Indígena e Segunda-feira ao Sol, e façam com que esses trabalhadores, em disputa por um emprego, assumam a ideologia do capital. O que você faria é um filme que coloca uma questão importante para todos os trabalhadores que vão para um recrutamento, para um emprego, ou até mesmo um bom emprego. O que você faria quando o capital coloca se aquele trabalhador vai defender os interesses de sua classe, de sua sociedade, de sua civilização, ou vai defender os interesses da empresa? O que você faria? É importante observar o contexto que a história do filme apresenta. Manifestações nas ruas de Madrid contra as políticas do FMI, do Banco Mundial, e manifestações em favor de uma mudança das políticas econômicas, uma mudança na globalização, o que é colocado como por um mundo melhor. O contexto interno, o centro da história, é o processo de seleção de uma grande empresa, provavelmente uma empresa multinacional espanhola, que no final das etapas de seleção reúne 7 candidatos numa sala, que é a etapa final do processo de seleção. E eles são informados que serão submetidos ao método Gronholm. Nenhum deles sabe que método é esse. E começam a ser apresentados a esse método. E a primeira informação é que são apenas 6 candidatos.
Um personagem não é candidato, mas é representante da empresa que vai observar de perto os candidatos. Ora, isso cria logo um clima de desconfiança entre aqueles candidatos que estão buscando o cargo, um alto cargo, provavelmente com alto salário nessa empresa. O processo de seleção baseado nesse método Gronholm está baseado em questões ou desafios que são colocados aos candidatos. Os candidatos têm que se posicionar e, no final da rodada, por votação, tem que decidir qual candidato deve ser eliminado, porque não seria um bom trabalhador para aquela empresa. Portanto, isso cria uma situação de competição, de disputa entre os trabalhadores. Portanto, externamente, tem a luta dos trabalhadores por um mundo melhor. Internamente, naquela sala de reunião onde estão os candidatos, tem uma grande disputa, uma falta de solidariedade entre trabalhadores, um procurando eliminar o outro para conseguir um bom emprego. Esse contraste, o que está acontecendo nas ruas e o que está acontecendo internamente naquele processo seletivo, é uma boa história que o filme conta. A história central do filme é, portanto, esse processo de recrutamento, de seleção entre 6 candidatos a um alto cargo dessa empresa multinacional. E a cada etapa são colocadas questões ou desafios que os candidatos têm que apresentar não apenas sua capacidade, sua habilidade, mas também criticar o posicionamento dos demais candidatos para que ele vote pela eliminação de um dado candidato. As questões ou os desafios que estão sendo colocados é para que os candidatos se posicionem para haver uma argumentação de conciliação entre os interesses da empresa e os interesses da sociedade, os valores da civilização, os valores da modernidade. E cada candidato, logo após defender a possibilidade de compatibilidade entre valores da empresa e valores da sociedade, critica, acusa um outro candidato de que, numa dada situação ou numa dada resposta, em que não foi possível haver a conciliação entre objetivos da empresa e valores da sociedade, eles optaram pelos valores civilizacionais. E, portanto, foram acusados e foram eliminados por não conseguirem conciliar numa dada situação objetivos da empresa e valores da civilização contemporânea. Ora, o que vai sendo colocado ao longo de cada etapa é de que os candidatos que são eliminados foram aqueles que, em dada situação em que perceberam que não era possível conciliar
os objetivos imediatos da empresa, que é o lucro, que é a sua imagem, e os valores da sociedade, defenderam os valores da sociedade. E por isso, eles foram eliminados. Então vai se colocando que defender valores como a ecologia, a maturidade, a organização sindical dos trabalhadores, a língua pátria e o amor não é compatível com os objetivos da empresa. E por isso, os candidatos estão sendo eliminados. E por isso, na competição, cada candidato não revela apenas as suas aptidões, competências, mas utiliza de estratégias e estratégias espuras de denunciar que o outro candidato não sabe conciliar os objetivos da empresa com os objetivos da sociedade, sem questionar que, em várias situações, esses objetivos são incompatíveis. E, um a um, aqueles que defendem os valores da civilização contemporânea vão sendo eliminados. O que revela que nessa competição por um bom emprego, o candidato que vai permanecendo é aquele que não tem nenhuma solidariedade. Primeiro, com os demais candidatos, com os demais trabalhadores e com os valores da sociedade. Qual o significado econômico desse filme O que você faria? O capital tem várias estratégias para quebrar a solidariedade, a união entre trabalhadores. O capital coloca para os trabalhadores que, se querem conseguir um bom emprego, ou mesmo uma situação contemporânea, onde não tem mais o pleno emprego, se querem conseguir um emprego, tem que competir entre os trabalhadores e tem que mostrar uma adesão à ideologia do capital, uma visão de sociedade de que é possível, a um nível superficial, haver uma compatibilidade entre objetivos da empresa e os objetivos gerais da sociedade. Mas quando, em situações concretas, houver incompatibilidade, tem que haver a defesa dos interesses da empresa. Para o capital, não interessa apenas a contratação de um trabalhador competente, produtivo, mas também que esse trabalhador seja dócil, que esse trabalhador incorpore na sua visão de mundo, na sua política, a visão do capital. Luta de classes é para fazer baderna na rua. Dentro da empresa é para defender os interesses da empresa. Portanto, se a força de trabalho é uma mercadoria, essa mercadoria tem que competir com as outras mercadorias, que no caso são os outros trabalhadores. E tem que mostrar qualidades que não são apenas em termos de capacidade, habilidade, competência para aquele cargo,
mas sim adesão à ideologia do capital. E por isso é importante não haver solidariedade, união, o que é muito bem representado pelo método que a empresa criou na dramatização do filme, de colocar os trabalhadores, os candidatos, em competição e em acusação para ver a eliminação de cada um. Qual vai utilizar um método, uma estratégia espúria para colocar esse candidato prefere valores gerais e não os objetivos da empresa. De uma forma dramática, como um bom filme deve fazer, esse filme, O que Você Faria, coloca essa estratégia do capital de impedir a consciência de classe dos trabalhadores. Que a vida dos trabalhadores depende dos interesses das empresas e depende de uma retórica que coloque a compatibilidade entre interesses das empresas e interesses gerais da sociedade, apesar de saber que em vários momentos, em várias situações concretas, não há compatibilidade. Trabalhadores univos, como é colocado no Manifesto Comunista e na teoria marxista de análise do capitalismo. Para a estratégia do capital, trabalhadores compitam entre si, compitam por um bom emprego, compitam por um emprego. E assim a gente tem mais uma contradição do capitalismo.